casal. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, oi, tudo bom? Tudo jóia. Que bom Dá ter para me vocês ouvir aqui com a gente. direito? Tá, tô ouvindo bem e a imagem também tá ótima. Pessoal de casa também, se vocês estiverem ouvindo bem, manda um joinha aí pra gente. Muito obrigada por aceitarem esse convite de estar aqui conversando com a gente. Para mim é um prazer também matar a saudade de vocês. E que bom tê-los aqui com a gente. Amém. Obrigado pela oportunidade. Eu estava aqui conversando um pouquinho já com o pessoal, anunciando que essa é uma oportunidade das pessoas que estão nos ouvindo conhecer os nossos missionários mais especificamente, né? Conhecer o que eles falam. Às vezes a gente ouve falar nas igrejas, mas não conhece mais a fundo e não tem a oportunidade e o privilégio de participar junto com vocês dessa obra missionária. E eu Uhum. queria que vocês compartilhassem com a gente um pouco então a história de vocês, que o pastor Fernando contasse a história dele, porque ele é romeno e se converteu na Romênia e depois veio para o Brasil e agora o projeto deles é de voltar para a Romênia. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês para o pessoal de casa. Em primeiro lugar, boa noite e obrigado pela oportunidade, pelo convite. Também agradecemos àqueles que nos assistem e esperamos que vamos ter um bom tempo juntos. Bom, eu não sei se eu sou romeno ou mais brasileiro, porque faço 17 anos no Brasil. Então, acho que peguei mais jeitinho brasileiro ultimamente. Mas vamos lá. De fato, eu nasci na Romênia e, pela graça de Deus, eu me converti com 12 anos de idade, depois da Revolução, em 2002. A Revolução que livrou a gente de comunismo se deu em 89 e, mais ou menos 2 anos depois, quando o evangelho ficou mais divulgado, mais livre, eu tive a chance de conhecer a Cristo e me converter. Logo mais, meu pastor cuidou muito de mim e me encorajou quanto ao ministério. E nesse tempo, eu conheci uma equipe da APMT brasileiros na Romênia. E nesse relacionamento, eu conheci pela primeira vez sobre a reforma sobre presbiterianismo, tendo em vista que na Romênia, na verdade, não tem a igreja presbiteriana, não tem presbiterianismo formado. Então, e essa palavra nem existia no meu vocabulário até então. Então, eu aprendi sobre presbiterianismo, sobre doutrina reformada, me apaixonei por isso e teve meu desejo, fui encorajado por eles também a fazer o seminário. E foi que, então, eu fiz o seminário presbiteriano na Romênia mesmo, e por incrível que pareça, apesar de não ter denominação presbiteriana, tinha, no entanto, um seminário. E para quem nos ouve entender um pouco melhor isso, o missionário coreano trabalhava em parceria com a Mission to the World, que é a organização missionária da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e junto formaram um seminário com o intuito de formar líderes jovens romenos para plantar a Igreja Presbiteriana. Então, eu fiz esse seminário, nossos professores foram de fora, obviamente, e após o término, aliás, durante o seminário, eu continuei trabalhando com a PMT na Romênia, e teve meu desejo de conhecer um pouco mais o presbiterianismo na prática, porque apesar de ter feito o seminário, não tinha o sistema presbiteriano presente. Então, eu não sabia exatamente como funciona um presbitério, um sínodo, nunca tinha visto na minha vida. E foi quando surgiu, por parte de das equipes da PMT, a ideia de fazer um intercâmbio no Brasil. E foi assim que, em 2003, eu fui convidado por uma igreja, a cidade de Ademar, em São Paulo, a vir ao Brasil, e foi quando, em setembro de 2003, eu vim pela primeira vez no Brasil para fazer um intercâmbio e conhecer melhor o presbiterianismo. E meu desejo era conhecer e, no tempo devido, voltar ou retornar à Romênia para plantar com mais propriedade a igreja presbiteriana. Durante esse tempo, eu a cultura aqui no Brasil e vi a necessidade de permanecer, me estruturar melhor. Aí eu fiz um projeto e com esse projeto eu trabalhei na plantação de igreja no Nordeste, onde estou até hoje, onde nós já plantamos uma igreja pela graça de Deus. E agora estamos tentando retornar ao nosso país, estrutura depois de 17 anos, para finalmente contribuir com a formação da igreja presbiteriana. E vou deixar a Carol falar um pouco sobre ela mesma quanto ao seu chamado. Nesse meio tempo, nós nos conhecemos. Isso se subentende.
Um Não, dos que eu tô motivos para eu adorando. ficar no Brasil. Eu tô olhando só o pessoal que tá entrando, tô pensando, gente, em que outro veículo a gente ia conseguir juntar a Thaís, que eu vi que entrou aí, o Diógenes, que é da nossa igreja, a Thaís é uma amiga minha, e que entrou também a Márcia mais cedo e falou, Fernando, foi a primeira pessoa da Romênia que eu conheci. Então, assim, é um veículo, assim, fantástico. De repente, a gente tem reunido num grupo pessoas que jamais teriam a possibilidade de fazer isso. Então, isso é muito Com legal. certeza. Então, gente, eu vi os oizinhos de vocês já. Eu cresci na igreja presbiteriana. Eu me converti muito novinha. Eu tive essa consciência, assim... Pode rir, Thaís, pode rir. Eu tive essa consciência de pecado, de necessidade de salvação muito novinha. Eu acredito que foi por volta de 5 ou 6 anos, quando eu orei com consciência. E cresci na igreja, sempre servindo, assim, todos os aspectos do que tinha necessidade. Então, assim, mutirão, vamos fazer. Aí, evangelismo. E rápido eu estava ensinando criança. Rápido eu estava de suplente de escola dominical. Aí depois dando aula para criança. Eu tive uma identificação muito forte, porque realmente eu gosto de estar no meio das crianças pequenininhas, principalmente. E daí, conforme o tempo foi passando, eu passei também a participar mais das equipes de evangelismo. Minha igreja era muito ativa lá em São Paulo, uma igreja que trabalhava assim em comunidade carente, que fazia avanço missionário, e isso foi assim essencial. E eu passei também um tempo, essa era a igreja presbiteriana de Interlagos, mas eu também passei um tempo frequentando a igreja presbiteriana de Vila Maria, quando a PMT ainda era JME, né? Eu era criança, começo da minha adolescência eu estava ali. E tinha uma pessoa que todo domingo levava os relatórios dos missionários. Então, eu sempre ouvia os relatórios a respeito do trabalho que estava sendo feito pelos missionários presbiterianos. E isso era uma coisa que chamava muito a minha atenção, muito, muito. Eu sempre ficava prestando atenção, eu ficava muito com a pessoa que dava esses relatórios na igreja. E eu queria entender como funcionava. Eu conversei com ela, ainda adolescente, sobre como se tornar um missionário através da JME na época. Então, assim, Deus vinha me despertando ao longo do caminho. Não foi uma coisa, não foi um momento específico. Deus veio me despertando. Em 2002, a minha igreja, tinha sido a minha igreja, eu estava em Itu naquele momento, mas a minha igreja de São Paulo fez um avanço evangelístico aqui no Nordeste, na cidade em que nós estamos. Depois desse avanço, a igreja sentiu a necessidade de plantar um trabalho estável, né, de começar uma congregação. E foi quando eu me juntei à equipe. Então, eu vim para cá, para Rio Tinto, na Paraíba, em 2002, para ficar trabalhando integral. Inicialmente, o projeto foi 6 meses, daí eu estendi para 5 anos, e nesse período eu acabei conhecendo o Fernando. Ele chegou em 2003 no Brasil, já tinha um ano que eu estava. E em 2004, em junho de 2004, nós nos conhecemos. E aí, fevereiro de 2005, começamos a namorar, e no final de 2004, 15 anos de Só casado. poderia. São 15 anos de casado e nós continuamos aqui. Então, esse trabalho aqui tem 18 anos. Eu vim para começar esse trabalho, né? Uhum. E aí foi assim. Eu fiquei integralmente envolvida com a obra missionária. Mas precisou de um romeno para chegar na PMT. Não, é verdade. E isso é muito legal, né? De ter a gente, quando a gente estuda de missões e trabalhar a liderança nativa, né? A gente vê a importância que é o próprio nativo falar do evangelho na língua do coração, na cultura, né? Para aquele povo. Então, como é para você também agora poder voltar para a Romênia e poder levar o evangelho de volta para lá, para a situação que a Romênia está hoje? Também é um desafio, apesar de ser romeno e, obviamente, ter certas vantagens à frente, como língua, questões de documentos e tudo mais, mas, apesar de tudo isso, é um desafio, porque eu gastei meus últimos 17 anos aqui no Brasil. Então, eu me acostumei com a cultura brasileira. Eu já penso em português, eu não penso em romeno hoje. Tenho falar em português mais do que em romeno, apesar de conhecer a minha própria língua.
e eu me acostumei a fazer as coisas de dia a dia, consertar o carro, enfim, essas coisas, eu sei como fazer aqui. Lá, eu não sei levar o carro. Aliás, eu não sei nem o nome das peças, porque a primeira vez que eu teve um carro, fui no Brasil. Então, esse vocabulário eu desenvolvi aqui, nessa área. E lá eu não sei. Então, assim, é um desafio ao mesmo tempo. E o que acontece, a Romênia, ela passou por várias mudanças. Tem que lembrar que a Romênia saiu do comunismo em 89. E eu cheguei no Brasil em 2003, então muito cedo depois de ter saído. E depois disso, em 2007, houve uma outra grande mudança quando a Romênia se integrou na União Europeia. Então, foi um grande passo. Mas essa integração da Romênia na União Europeia se deu no momento que eu já estava aqui. Eu já não estava mais na Romênia. E essa entrada na União Europeia mudou muito a nossa cultura. Os romenos mudaram muito, a juventude mudou muito. E houve várias fases até hoje, fases essas que se deram muito rápido. Então, eu não acompanhei essas fases. Então, a nossa cultura passou mudanças rápidas, com qual eu tenho que me reintegrar, eu tenho que conhecê-las de novo. Parte da nossa juventude gastou o seu tempo na Europa, porque a Romênia não ofereceu muito trabalho, então muitos migraram para a Europa para trabalhar. Então, eu estou me lidando com um contexto que eu não tinha como sair. Ainda estava, maioria do povo estava na Romênia. Hoje, nós perdemos 5 milhões de habitantes para a União Europeia. Quando eu saí do país, a gente estava em 23 milhões. Hoje, estamos em 18. Então, a força do trabalho, 5 milhões de pessoas estão para fora. Então, é uma realidade que muda muito. Então, é um desafio de conhecer e de me reintegrar nessa cultura. Ao mesmo tempo, eu acho que é o momento certo. A Romênia está num ponto crucial na sua história e é um momento propício para o avanço do Evangelho, como também a estruturação da Igreja Presbiteriana, que traz consigo uma nova forma de se pensar, uma teologia sólida, e vem num momento em que a Romênia se encontra num grande desencantamento com tudo, com a religião, com a igreja, com a política, com a economia. Então, há um desencantamento total, ou menos, de um povo que era mais feliz da Europa há 15 anos atrás, hoje é considerado um dos menos felizes da Europa. Então, há uma desolação sobre o povo. Então, acho que a reforma tem muito a trazer de positivo e eu estou ansioso por essa ida na Romênia e espero eu que, junto com outros que estão lá, podemos fazer um bom trabalho. Mas vou deixar a Carol também falar sobre os meninos, sobre essa passada. Eu acho engraçado, porque as pessoas às vezes não entendem quando eu falo que o Fernando vai ter que se readaptar. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender por quê, mas é isso que ele falou já. Teve a mudança do pensamento do romeno durante essas quase 2 décadas. Então, o pensamento foi reconstruído. Ele vai pegar uma população muito diferente daquela que ele deixou para trás. Então, esse é um desafio que vai ser incomum, não vai ser só meu, porque as pessoas às vezes falam: ah, Carol, você vai ter que se adaptar. Não é verdade. Ele também. Aqui no Brasil, ele está acostumado. Parece uma besteira, mas ele não pode pedir desconto na Romênia. Isso eu me perguntar uma coisa que eu não gosto, perder desconto. Você comerciante, é verdade. Então, parece uma coisa tão simples, mas ir ao mercado é diferente. Entrar na feira é diferente. Então, as coisas mais triviais e que são as que pesam, porque são as diárias, ele também precisa se readaptar. Ao mesmo tempo, eu acho que a nossa família, como um todo, eu estou falando em nome meu e das crianças, é uma família aberta a essas mudanças. Então, eu tenho facilidade de adaptar, o Fernando tem, e as crianças também têm. A nossa casa tem muita gente circulando sempre. O período que nós não tivemos visita foi agora, com essa história da pandemia. Foi a primeira vez que o Fernando não ficou viajando e que a gente não tinha visita.
Foi uma dinâmica bem diferente para nossa casa. Mas as crianças estão muito acostumadas a ouvir em outras línguas, pessoas que vêm de fora, meu cunhado, Ali, não sei o que ele está entendendo, mas tudo bem. Ele entrou aí. Então, assim, toda essa a nossa própria dinâmica familiar, nosso cotidiano, eu acho que vão contribuir para que a transição seja um pouco mais fácil. Uma outra coisa que vai ser boa talvez facilite na adaptação, é o contato com a família. Porque a gente não tem família aqui também. Eu estou a 3.000 quilômetros dos meus parentes. A gente se encontra uma vez por ano. Esse ano a gente nem se encontrou, por exemplo. Por causa de toda essa mundial aí, a gente nem se viu. Então, talvez estar perto dos avós, perto dos tios, também facilite essa adaptação das crianças lá. Que fora Tomás, eles já os conheceram. Eles já conhecem. Eles conhecem pessoalmente. Os amigos estiveram lá algumas vezes, né? Então, assim, o que eu penso da volta em relação às crianças é tentar fazer a transição o mais leve possível para eles, assim. Eu acho que está bem claro para eles já que a gente vai mudar. Eu não sei quanto eles conseguem entender realmente, mas isso é falado sempre. Em relação à língua, eles já falavam, e eu sei que também é estranho, mas assim, Fernando não fala em romeno com eles, mas eu falo. E eu canto em romeno, leio em romeno, então eles têm ali na cabecinha. A gente acha que vai voltar fácil. Levi e Clara já eram fluentes, então já disse que pensa em romeno, eu já em disse português. Isso. Em português, Então, apresenta as crianças para o pessoal de casa, que eles não é todo mundo que conhece a família de vocês. Eu tô sem. Eles estão lá dentro, entretidos com alguma coisa, mas assim, Levi tem 10 anos, a Clara tem 8, Daniel tem 6 e o Tomás, que é o caçulinha, tá com 2. São crianças super dinâmicas, são muito diferentes entre si. O Levi é uma criança. Não sei nem como falar, porque o menino é elétrico, ele gosta de descobrir tudo, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade de concentração assim absurda, porque o menino lê não sei quantas horas por dia. Eu nem vou falar em volume, que é para não assustar geral, mas assim, o menino lê muito. Mais do que eu. A Clara é muito delicada, é aquela menina toda doce, fala baixo, é um jeito todo... A princesa do papai. É uma princesinha. Muito uma princesinha. Tem um gênio muito forte, mas é uma princesinha. O Daniel é das plantas, dos bichos, a vida dele é mato. Esses dias eu vi que ele tá com a janelinha da leitura aberta. Daí eu comecei a conversar com ele, sentei com ele para ver se agora flui, para a gente dar uma reforçada nessa questão da leitura. Mas ele consegue fazer exercício um pouco de tempo e dali a pouco ele... Mãe, eu já cansei, eu vou lá fora, tá bom? Tá bom. Lá fora é mato. Ele fica no mato, pegando inseto, essas coisas. E o Tomás, eu nem sei o que dizer. Ele é o manda. Ele que manda em todo mundo. Tudo é dele. Então, ele é o rei. Ele quer mandar em todo mundo. Então, nós fazemos homeschool. Então, as crianças... também esse processo é um pouco diferenciado, porque elas não vão ser matriculadas. Não tem essa quebra. O ensino já é constante aqui dentro de casa. É um outro sistema que a gente usa. A gente ensina em casa desde sempre. Nenhum deles nunca frequentou a escola. Então, assim, a estrutura já é... Eu acredito que facilite também nesse sentido, né? Eles estão acostumados a serem ensinados em casa. Mas é isso. São crianças muito queridas, assim. Brigam o dia todo com todas as crianças. Se amam o dia todo com todas as crianças. E eles estão ansiosos para ir para a Romênia porque eles querem de novo brincar na neve. Então eles têm algo que eles querem muito. Então isso é bom. Eles acham que morar na Romênia é brincar na neve, então tá bom. E vocês conversam com ele também sobre essa dinâmica da família missionária? Eu converso muito com ele sobre isso, muito. Só que é uma coisa que já está na cabeça deles, porque a gente vive no mesmo espaço que a igreja. Então, a dinâmica do trabalho, a dinâmica de estar na igreja, de estar envolvido com as coisas da igreja, de falar sobre isso, de planejar isso, eles estão envolvidos o tempo todo. Não tem nada que a gente faça que eles não participem.
inclusive por eles serem ensinados em casa. Tudo que eles fazem é carregado junto com a gente. É uma dinâmica que para eles já é natural. E Levi, desde pequeno, gostava de evangelismo. Quando a gente fazia algum programa, o Levi gostava de ir, fazer panfletagem. Então, está no sangue dele, vamos dizer. Inclusive no estágio que vocês participaram de formação, né, de capacitação, ele foi uma das crianças que falou que ia ser missionário no Oriente Médio durante uma das atividades da Romênia para o Oriente Médio. Eu não duvido, mas... Então, é porque eles têm essa clareza. Eu acho que isso é legal. A gente fala disso o tempo todo. É uma coisa que faz parte do cotidiano. Não é uma coisa que está sendo ensinada agora porque a gente vai embora para a Romênia. Nós já estamos nessa dinâmica de um campo diferente da nossa própria origem. Então, para eles já entendem que nós estamos fora, que eu estou fora da minha família, que estamos longe de vovô e vovó, dos tios, dos primos. Eles sabem disso, eles entendem. Eu acredito que isso está incutido na cabeça deles já. Certo. E para o pessoal de casa também que está nos ouvindo, conhecer um pouco mais a Romênia e entender esse processo de plantação de uma nova igreja na Romênia, né? Como que é a questão do evangelho? Como está a situação da igreja hoje? Qual é a religião predominante? Como é a aceitação deles a respeito do evangelho? Muito bem. Romênia é um país do leste europeu e até 89, como já disse, fez parte dos países que eram dominados pelo comunismo. Portanto, até então, as igrejas se reuniam mais em escondido, não tinha muita literatura, o que trouxe, claro, certos prejuízos quanto à questão do conhecimento, quanto à questão de uma liderança madura e assim por diante. E, em sua maioria, o cristianismo romeno é predominado pelo arminianismo. Isso também tem a ver com a situação geopolítica, porque os países de origem comunista, eles não mantinham relações diplomáticas com países cuja igreja reformada estava presente. Então, naturalmente, por essa questão, acabou mais por esse lado. Então, há um grande desafio quanto à reforma. A igreja predominante na Romênia é a igreja ortodoxa grega. E isso é um diferencial, porque é o único país latino cujo marca do catolicismo não se faz presente. O catolicismo é abaixo de 5%. Em compensação, tem a igreja ortodoxa em 87%, que é uma porcentagem bastante grande, e a igreja ortodoxa, de fato, é mais perseguidora do que a própria igreja católica e bem mais tradicional, principalmente nos interiores. Nas capitais, acaba sendo mais leve. Então, eu diria que uma das grandes problemas para o evangelho é a própria igreja ortodoxa, que vive ameaçando aqueles que querem se converter, os ameaça, por exemplo, com a questão de não ter um lugar para ser sepultados, porque ainda eles dominam a questão dos cemitérios e tudo mais. Mas o maior desafio hoje o próprio secularismo, o humanismo e a falta de esperança, o desencanto com tudo e fazer as pessoas olhar para o evangelho que apresenta uma nova esperança, esse vai ser o grande desafio. A igreja onde a gente pretende plantar é no Bucareste. E Bucareste, por si só, é a capital do país, porém, apenas tem 1% do evangelho, o que, em estatísticas missionárias, é considerado como uma cidade não alcançada. Então, não é uma cidade fácil. Porém, tem uma vantagem, que eu considero uma vantagem, de ter mais juventude. O Bucareste é um dos cidades mais universitários da Romênia, um dos. Então, temos mais de 32 universidades. Então, isso atrai muito jovem e acredito que nós devemos investir nessa parte de jovens. E a estratégia, acredito que é por relacionamento e um evangelismo graduativo, progressivo, em forma de discipulado, se relacionar, ajudar as pessoas querendo estudar junto, conhecer, e não aquele evangelismo direto.
aqui. Eu acho que isso não funciona hoje na Romênia, até porque os romenos, por si, têm uma aversão aos evangélicos. Então, você vai direito, é visto como pejorativo, então as pessoas vão criar aquele bloqueio. Então, acredito que por meio do relacionamento, por um convite para estudar junto, é mais fácil. Eu estou vislumbrando. Uhum. Mais do que isso, a Romênia tem seus desafios econômicos. A União Europeia em si não está bem, apesar de todo mundo pensar União Europeia, mas isso não quer dizer que as coisas estão tão fáceis assim. E com essa pandemia, obviamente, que as coisas entraram mais em declínio ainda. A Romênia tem um grande problema de desemprego e quando há emprego, não é bem pago, o que faz que os jovens migram para a União Europeia e deixam as crianças para trás com os seus pais ou com os avós. Então, temos um grande problema na geração. Então, esse quadro, ele apresenta um desafio enorme para nós. Sobre a língua, é uma língua latina, então tem suas semelhanças com português. Que mais? Eu falei, eu acho que me perdi nos detalhes. Melhor você perguntar. Apesar de você já estar no Brasil aqui há algum tempo, mas o processo de plantação de igreja, qual que é a diferenciação, assim, tanto do evangelismo, do discipulado, de se plantar uma igreja na Romênia e de se plantar uma igreja aqui no Brasil? Até mesmo para as pessoas conseguirem entender essa diferenciação, né, de um projeto. Eu acho que tem uma coisa essencial. Aqui no Brasil, ser evangélico ou alguém ir ser convidado a ir numa reunião de uma igreja evangélica, seja lá qual for, não é visto como algo negativo ou pejorativo. Enquanto na Romênia é. Por exemplo, aqui, se você faz aniversário da igreja e convida a gente da cidade a vir, muitas vezes vem como um evento social na boa. E não fica com medo de que outros vão dizer por entrarem aqui. Enquanto na Romênia, se um romeno não cristão decide participar de uma reunião de evangélicos, ele o faz com todos os cuidados necessários, porque todos vão olhar para ele, todos vão xingá-lo, todos vão falar, eita, você foi com os crentes. Então, é muito pesado. E geralmente, eles não aceitam fácil um convite para participar. Quando alguém aceita finalmente vir numa igreja evangélica, ou Deus tocou no coração dele, algo aconteceu. Porque, mesmo sendo um aniversário, um evento simples, eles não precisam. Então, há uma diferença bem clara entre evangélicos e não evangélicos. Não vai junto. Então, aqui no Brasil, é fácil se relacionar. Você fala, aqui você está falando, sou pastor. Ah, legal, joia. Aqui não tem esse problema. O povo se relaciona fácil com você. Eu acredito que essa abertura de relacionamento no Brasil é muito fácil. Ajuda muito. As pessoas te recebem fácil, não olham para você estranho. O que você é? Presbiteriana? Ah, que legal, eu sou católico. Então, as pessoas falam fácil com você. Não. Você falou, sou pastor evangélico, já criou a distância. Então, acredito que esse é o grande diferencial. Lá não é fácil. Vamos fazer um estudo bíblico. De boa, eu vou. Não, lá não vai ser. Então, é um processo muito mais devagar. As pessoas têm que ganhar confiança em você, têm que se tornar seus amigos, e Deus tem que operar muito no coração deles. E não é algo em massa. Aqui no Brasil faz um evento, em algum, claro, não é lugar, porque nem sempre é, mas lá não. Até as coisas que a gente está acostumado no Brasil, no começo, por exemplo, que se faz muita atividade com criança, quando vai começar a plantação de algum trabalho, faz muito evangelismo com criança, faz EBF. Não dá para fazer isso lá. Não, pelo menos não na capital. Você não pode simplesmente abrir um espaço, chamar crianças. Os pais não vão largar as crianças sem supervisão por, sei lá, 1h30 para você falar o que você quiser falar. A gente está tão acostumado com isso aqui no Brasil, né? Faz a EBF, convida todas as crianças. É uma coisa que a dinâmica de aproximação é muito diferente. E no final das contas, quem abre o entendimento é o espírito. Mas essa dinâmica da aproximação é muito diferente. A gente não pode pegar na criança como se faz aqui no Brasil. O europeu não tem a mesma forma de lidar
A gente está acostumado, pega, dá um beijinho na cabeça. Agora no Covid, ninguém, mas em geral, a dinâmica é essa. Mas a gente não pode. Então não é assim, não é, aluga um espaço, bota um monte de criança lá. Não é assim. Então, tudo isso é preciso ser repensado. Muito provavelmente foi aquilo que o Fernando falou. A gente vai construir os relacionamentos e a partir dos relacionamentos fazer discipulado, estudo bíblico e avançar. Até porque na Romênia há muito preconceito quanto aos evangélicos. E alguns deles são reais. Infelizmente, em alguns pontos, houve um radicalismo maior que distanciou um pouco as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, ver o que eles entendem por evangélico, e às vezes tem coisas que a gente tem que desconstruir. E muitas coisas são inculcadas pela Igreja Ortodoxa na cabeça deles. Então, a Igreja Ortodoxa divulgou muitas informações, por exemplo, se vocês vão lá, eles vão fazer isso e aquilo, coisas que não são reais. Então, as pessoas vivem uma imagem de certas coisas negativas que irão acontecer se eles vão na igreja. E isso é um desafio, desconstruir tudo isso, ganhar a confiança das pessoas. E, então, assim, especificamente, o que o projeto Romênia ou Retorno vai trabalhar e vai desenvolver dentro desse contexto, dentro dessa característica em Bucareste? Quais são as atividades e as frentes de trabalho que vocês estão em mente para realizar lá? Bom, é bom relembrar aqueles que talvez sabem e aqueles que não sabem saberem que uma das nossas frentes se dá através da parceria com o Sínodo Reformado Leste Europeu Húngaro, com o qual a IPB firmou uma parceria no Supremo Concílio. Então, nós fomos chamados para representar essa parceria e, dentro dessa parceria, dar suporte aos trabalhos já existentes através de treinamentos, de discipulado, conferências teológicas e tudo mais. E também trabalhar junto com eles na plantação da igreja. Então, a gente não pretende fazer isso sozinhos, mas colaborar com outros que já estão na Romênia. Então, essa é uma parte. A segunda parte é o desejo de criar um centro de treinamento onde futuros líderes podem ser treinados. Isso tem a ver com o lado teológico. Mas também queremos trabalhar com discipulado, tanto com as igrejas existentes, dando suporte, ajudando-as a entender a necessidade de um discipulado mais profundo e contínuo, onde as pessoas não somente se batizaram e entraram na igreja, mas entrar num processo de crescimento, de tornar líderes maduros e se envolver com o ministério. E, como já falamos, na própria dinâmica do Bucareste, é desenvolver relacionamentos em várias áreas de atividades que a gente vai estar presente. Por exemplo, os meus filhos fazem esporte, todos eles fazem esporte, tênis, natação. Então, já é um meio onde vamos entrar em contato com outras pessoas, pais, que temos algo em comum. Nossos filhos treinam, por exemplo. E aí, claro, esse é um meio. E outros meios em outras áreas. Carolina Dola, por exemplo, vai criar o outro vínculo com mulheres grávidas, ela deseja se envolver com esse meio. Então, de novo, é outro vínculo de relacionamento. A gente deseja participar de alguns programas com jovens que a gente enxerga que podemos entrar, mas isso a gente vai ter que ver lá, porque é um novo contexto que vamos descobrir como ele vai funcionar depois do Covid. Essa é uma novidade que a gente vai ter que, tantos ou menos, vão ter que se redescobrir como que vai funcionar daqui para frente as relações sociais e a gente, junto com eles, se integrar nessa novidade. Talvez esse é um fato bom, porque entramos junto nessa novidade. Talvez, quem sabe, construímos algo novo onde podemos convidar eles a participar. Então, tudo isso é algo que nós estamos pensando. E vocês estão em fase de... vocês já são missionários efetivos da PMT, já estão a caminho da Romênia. Tiveram que atrasar também essa volta por conta da pandemia esse ano, mas estão em busca de novas igrejas também que
queiram ter esse privilégio de plantar uma igreja e fazer esse projeto lá na Romênia. Então, de que forma as igrejas e as pessoas que estão nos ouvindo aqui podem participar mais ativamente do projeto de vocês? Então, como você já mencionou, a pandemia fez por onde nós tivemos que adiar um pouco a nossa ida para a Romênia. Estamos planejados para ir esse ano, mas adiamos para o maio, junho de 2021. E teve algumas razões nisso tudo. Primeiro, a própria Polícia Federal deixou de funcionar no serviço de passaporte desde março. Então, Carol e as crianças estão ainda sem passaporte. E nós não sabemos como esse processo vai ser, mas ainda com a segunda onda que está prevista, eu não sei a Polícia Federal como vai proceder. Nós esperamos. E por que janeiro? Porque nossos filhos vão completar, 3 deles vão completar ano em janeiro. Tomás vai fazer 3 anos. E isso é importante para a durabilidade do seu passaporte. Depois de 3 anos, o passaporte tem uma durabilidade maior. Então, essa foi uma questão, os passaportes. A segunda, a Carol precisou fazer 2 cirurgias esse ano e precisou de um tempo maior de recuperação. E a terceira, não foi aconselhável de a gente se mudar num tempo de pandemia, até porque chegando lá você não sabia nem como vai alugar um lugar, como vai ser. E o quarto, nós ainda estamos em busca de parceria para completar o nosso sustento financeiro. É claro que a pandemia nos atrasou também poder ir nas igrejas, apresentar o nosso projeto. Para as igrejas, entendemos que também para elas foi uma surpresa, uma nova realidade. Então, é um desafio. Mas aqueles que enxergam a necessidade e o chamado de Deus para se envolver com missões, nós entendemos que esse projeto não é somente nosso. É um projeto da IPT, um projeto que a IPT desenvolve mediante a PMT, e um projeto de Deus, afinal das contas, que nós atendemos o chamado de Deus fazer parte dele, mas entendemos que esse chamado se estende a outros que queiram fazer parte, seja orando por nós, contribuindo mensalmente com o nosso suporte financeiro, nos visitando. Então, há várias formas. Na questão financeira, nós zelamos pela questão constante, mensal. O suporte mensal é muito essencial porque com que você conta. Mas, claro que pode ser feito de outras formas também. E vocês já foram, você foi pastor de igreja, trabalhou na igreja local, Carol também sempre envolvida também com essa questão do apoio missionário. Então, como é para vocês também estarem do outro lado agora como missionários e enxergar essa importância da igreja no suporte ao missionário que está no campo? Deixa a Carol falar agora. Quando eu vim para cá, eu era muito novinha, tinha 20 anos quando cheguei aqui. E, inicialmente, eu me organizei com os meus recursos para 6 meses. Então, eu tinha tudo bem fechadinho para 6 meses. Quando eu estava terminando o 6º mês, a minha igreja de Itu entrou em contato e falou: Carol, nós vamos caminhar com você e vamos apoiar seu ministério também financeiramente. E eu lembro que foi a primeira vez que, nesse sentido, eu senti que alguém pegava na minha mão quando parecia que não ia dar. E de lá para cá foi muito crescente essa sensação e foi ficando cada vez mais evidente para mim como o corpo andando junto desenvolve melhor. A gente lê isso na Bíblia, a gente sabe isso, mas na prática, não tem outra forma de evolução. Não tem como. Não tem como, porque Deus amarrou as coisas assim. Deus que quis que fosse assim. Então, não adianta a gente bater cabeça e tentar fazer isoladamente nada, porque Deus quis que nós trabalhássemos em comunidade. Então, a igreja sempre foi, para mim, sempre foi, na minha caminhada, uma fonte de segurança, de suporte, de ensino. E agora, nesse momento, a gente tem visto, por exemplo, algumas igrejas se conectando, tornando parceiros, estão orando por nós. Como é importante, enquanto nós não chegamos lá, que elas estejam coladas. Porque isso vai mantendo o nosso ânimo também. Porque se você fica sozinho, olhando para frente, ainda mais
assim, e toda a dinâmica foi alterada, parece que vai ficando sem chão. Mas aí quando você olha para trás e a igreja está atrás de você, te segurando, E te dá. pessoas. Eu estou falando igreja. Quando a igreja está atrás te segurando, você sente que a caminhada não é só sua, fica muito mais fácil para continuar. Então, é essencial, eu não tenho outra palavra, é essencial. Então, é muito importante. A gente está aqui, a gente coloca a cara, a gente carrega o nome, né? Missionário da PMT, mas a gente não está sozinho, não pode ser sozinho. Não tem como ser. É um trabalho que é impossível de ser desenvolvido sozinho. Impossível. Seria inviável, não tem como. Fernando e eu sozinhos largarmos tudo e irmos embora para a Romênia. Nós somos a parte visível, pública, mas tem que ter, existe toda uma estrutura, tem que existir da igreja por trás, segurando, sustentando. Eu sempre lembro de um texto que o Fernando gosta de usar, quando Moisés estava orando pelo povo e precisou que segurassem as mãos dele. Então, esse texto para mim é fantástico. A igreja é isso. Então, alguém está ali, publicamente fazendo, mas a igreja tem que sustentar as mãos de todas as formas possíveis, intercedendo sempre, contribuindo, se tornando parceira, encorajando em palavras também, porque isso é muito importante. É muito importante que a igreja deixe o missionário sentir que ela está presente. E isso se faz por meio das palavras também. Não só por meio... A oração você faz, Deus sabe e Ele vai agir. Você sustenta, o missionário sabe, vai ficar agradecido. Mas essas palavras de encorajamento, esse suporte através que vem assim, da palavra de Deus através de alguém para transmitir a você, isso é essencial, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Porque vai conectando pontos, às vezes, que parecem soltos, vai fazendo com que a gente se sinta encorajado nos passos que dá. É isso, é isso. A igreja segura as nossas mãos. Nós estamos ali com as mãos estendidas, mas é a igreja que segura as nossas mãos. Eu costumo dizer, Isabela, que o ministério e a missão não é um ministério, é uma missão isolada ou individual. A missão de Deus é corporativa. Nós fazemos parte dela, assim como outros que vão junto conosco faz parte dela. Nós só somos uma parte dela. E esse projeto não depende só de nós, depende de todos. E esse projeto não é só nosso, é de todos que o abraçam. É projeto deles, todos temos interesse nisso. Nós somos a parte que estamos fisicamente lá, mas na verdade é um projeto de todos. Então todos colaboramos com ele. E cada vez mais, para mim, isso se tornou claro, que a missão de Deus é corporativa, não é individualística. Não, eu sou chamado, o outro não é. Eu acho que o chamado é para a igreja. Agora, que cada um faz esse chamado é outra história. Mas é um chamado corporativo. Eu já não estou olhando mais para o individual. É claro que tem uma parte individual, mas o chamado em si ele é corporativo e dentro disso eu tenho que entender meu papel. Então, cada um, eu acho que tem que ver de que maneira Deus o chama a fazer parte desse projeto ou de outros que estão também tão necessitados quanto nós. Uhum. E também, assim, qual palavra vocês trariam para a igreja que nos escuta a respeito da missão que não parou por conta de uma pandemia, né? Do fato de Deus estar além disso e a missão dele não para, né? Porque eu acho que, às vezes, muitas igrejas gostariam também de apoiar, ou muitas igrejas, pessoas também individualmente, mas se sentiram abaladas ou enfim, por conta dessa pandemia, teve uma reestruturação, né? Já era, às vezes, um pouco difícil a parceria, talvez agora com a pandemia, um pouco mais. Então, qual que é uma mensagem também de vocês para as igrejas? Nesse tempo, eu tenho um versículo que tem pregado e vejo que é uma mensagem para a igreja. Quando o apóstolo Paulo ele foi preso, uma vez que estava em Jerusalém, e Deus apareceu para ele numa visão e disse: coragem, Paulo, porque de modo que testemunhaste de mim em Jerusalém, assim importa que eu farás em Roma. Se nós olharmos para esse texto, Paulo era preso e Deus diz coragem. Coragem porque, apesar de estar preso, seu caminho será muito longo. E se a gente olha o desenvolvimento do ministério de Paulo dali em diante, Paulo ficou 2 anos em Cesareia, levou mais um tempo para chegar em Roma,
Aliás, foi um dos ministérios mais longa viagem de Paulo e o ministério mais forte quando ele ficou em prisão. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de pregar para várias autoridades romanas, tanto em Roma quanto em outros lugares, devido a essa prisão. E ele viajou com escorta romana em todo lugar, apesar de preso. Mas precisou dessa palavra, porque ele iria ser preso, talvez pensava que iria sair. Se a gente vê o texto abaixo, 40 pessoas se uniram para matá-lo, então ele era sozinho. O que ele poderia fazer? Então eu vejo que essa pandemia é como uma prisão, mas ao mesmo tempo, como Deus dentro dela tem um propósito de avançar mais ainda com o evangelho. Então a palavra é a mesma para mim como para os demais que nos ouvem. Coragem. Importa que, como testemunhaste até agora, vai testemunhar mais longe ainda. Então, eu acho que nós precisamos de coragem e entender que, mesmo aprisionados pela pandemia, de fato, Deus abre para avançar muito mais. Amém. E também para o pessoal que está nos ouvindo, que tenha sido encorajado por vocês a ir para a Romênia, aceitando esse chamado de enfrentar essa realidade, de levar o evangelho, de bolar um projeto para a Romênia. Qual é um perfil de missionário assim, que seria bom para trabalhar na Romênia, que tenha certas visões ou que tenha certo tipo de trabalho, às vezes um trabalho específico? Então, o que você diria para alguém que gostaria de trabalhar na Romênia? Rapaz, gostar de romeno é bom, né? Eu acredito que se é uma pessoa que está disposta a entender a cultura do lugar, está disposto a entender e está humilde, porque são culturas diferentes. Então, se você não está disposto a isso, vai enfrentar algum choque muito grande. Porque os romenos, por exemplo, eles são muito mais direitos. Fala num tom mais elevado, mesmo falando normal, ainda assim é mais elevado, e alguns podem interpretar como uma briga, como algo negativo. O brasileiro é mais light, mais, né? Então, isso pode criar aquele choque. Então, eu acho que é importante ser humilde e estar disposto a aprender e entender antes de julgar. Eu acho que isso é um perfil não somente para a Romênia, como para outros lugares. É claro que tem outras características, mas essa disponibilidade ela é importante. Está disposto a comer coisas diferentes, faz bem. Eu ia falar, mano, só porque vai ter arroz e feijão todo dia, não, meu filho. Tá certo? Vai ter que comer sopa, vai ter que comer um monte de pão. Nosso pão é bom, tem que gostar de pão. Eu acho que, aliás, para vir na Romênia tem que gostar de pão. Bom é que o brasileiro ele gosta de um pãozinho, né? Então talvez essa característica não vai ser tão difícil. Queridos, eu poderia ficar conversando com vocês aqui a noite toda. Vocês são uma família muito querida. Gosto muito também dos meninos. Tô com saudade deles. Eles também. Tô devendo uma visita aí que eu já sei. E para a gente poder abençoar vocês também com orações mais específicas, eu queria que vocês compartilhassem alguns pedidos com a gente para a gente poder estar orando por vocês de uma forma mais direta. Eu vou começar com um acontecimento assim, inesperado de hoje. Hoje aqueceu o meu carro e eu acho que o motor já era. Então, assim, foi não um acontecimento muito feliz. Então, orar para Deus conduzir esse processo para consertar o motor do carro. Esse é algo emergencial agora. Mas, além disso, pelos passaportes, eu estou preocupado porque vai ser uma enxugada na Polícia Federal devido a esse tempo por muito tempo. Então, eu tenho medo de não levar meses para poder conseguir passaporte e aqui prejudicar a nossa ida. Então, pelos passaportes, por Deus nos conceder a graça, apesar de estarmos em dezembro e se aproximar das festividades, depois de janeiro, talvez o orçamento de muitas igrejas foram fechadas, ainda assim Deus nos dá portas abertas e nos ajudar a concluir o nosso sustento até maio. Isso é uma outra oração por mais parceiros, igrejas e pessoas também.
Outro motivo pela mudança em si, para Deus encontrar um lugar propício para morar. Como nós somos uma família com 4 filhos, precisamos de um lugar maior. Então, Deus nos conceder essa graça de encontrar um bom lugar e nos dar direção nesse ministério e nos ajudar em todos os outros preparativos emocionais, espirituais, que precisamos, principalmente que nem não sabemos como vai ser ano que vem com a segunda onda. Então, é algo que ainda traz muita dúvida. Então, para Deus nos preparar para o que é. A gente está disposto de ir, seja lá o que for. Nós temos essa disponibilidade, não tem medo, então a gente quer ir. E que Deus nos abençoe nessa direção. Acredito que esses são os meus pedidos. A gente vai estar colocando aqui nas nossas redes sociais esses pedidos de oração que o Fernando e a Carol compartilharam com a gente. Então, depois você pode procurar para lembrar de orar por eles. E se você também quer ter esse privilégio de caminhar junto com eles até a Romênia e aceitar esse desafio, não deixe de entrar em contato com eles, de abençoá-los também. Eles estão nesse processo de busca de parcerias e você pode ser uma resposta de oração para eles. Então, entre em contato, a gente vai deixar todos os contatos deles também salvos nas nossas redes sociais. E para quem sabe, você também não seja um missionário que está indo para a Romênia e faça parte da equipe deles, ou uma igreja que quer abençoá-los nesse processo. Queridos, muito obrigada pelo tempo de vocês, por essa entrevista. Que Deus abençoe muito vocês, as crianças, e levante novas parcerias para vocês também. Amém. Obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada, Isabela.